Olá, boa tarde. Agradeço muito aí quem está nos assistindo, né? Estamos hoje no segundo dia do nosso seminário, Ações Antrópicas Socioambientais Associadas às Pandemias, e vamos começar a primeira palestra, né, desse ciclo, falando sobre biodiversidade, crise climática e pandemias, né? Meu nome é Helena Ueno, sou engenheira ambiental, e eu é que vou estar fazendo algumas reflexões sobre esses assuntos. O atual modelo, né? O atual momento, né, em que nós vivemos, traz a oportunidade da gente refletir, né, sobre diversos aspectos, mas assim, em especial, a relação em que nós, seres humanos, estamos mantendo com o planeta, né? E essas crises sanitárias, elas já são históricas, né? Até Érico Veríssimo traz para a gente em um dos seus textos, né, O Tempo e o Vento, né, e ele conta um pouco sobre a cólera, que foi um dos episódios de epidemia que nós tivemos, né. A peste alastra-se pelas localidades vizinhas, onde se dizia que o número de casos fatais ia além de 1000. Recolhiam-se os corpos mortos às carroçadas, abriam-se nos cenários Abria-se no cemitério valas comuns onde os corpos eram despejados e em seguida cobertos de terra. Vejam só, vivemos nos tempos de hoje também, né, um cenário muito parecido com esse, né, onde a doença ela foi atingindo os continentes, ela foi afetando cada vez mais pessoas e o sistema entrou em colapso, né, sendo que muitas pessoas também foram enterradas em valas comuns, como traz aí o Érico Veríssimo. Bom, a cólera é uma enfermidade que já impactou o mundo aí, a sociedade humana, 7 vezes, né? E a última ocorreu agora entre 1991 e 2001, atingindo aí quase 400 mil infectados, né? E tivemos aí quase 5 mil mortes por conta dessa doença. Historicamente, a gente tem a peste negra, né, que é uma doença ocasionada por uma bactéria presente nas pulgas de rato e que dizimou aí 1/3 da população europeia na Idade Medieval. A gripe espanhola, que apesar do nome, né, surgiu nos Estados Unidos em 1918, estima-se que entre 20 a 50 milhões de pessoas perderam a vida por conta dessa crise, né? E essa crise ela está muito associada aí à questão da baixa qualidade ou do baixo acesso, né? Ou um acesso adequado de infraestrutura de saneamentos básico, de saúde pública e, em especial, as populações também em situação de vulnerabilidade econômica, né? Então, desde sempre, né, as crises sanitárias, elas atingem diferentemente a sociedade, né? Nelson Rodrigues trouxe um pouco, né, dentro de um dos seus livros, uma leitura sobre essa enfermidade. Vamos fazer a leitura aqui só do ponto em destaque. Ora, a gripe foi justamente a morte sem velório. Morria-se em massa, e foi de repente. De um dia para o outro, todo mundo começou a morrer. Os primeiros ainda foram chorados, velados e floridos, mas quando a cidade sentiu que era a mesma peste, ninguém chorou mais, nem velou, nem floriu. Então, quando a morte começa a ser demais, né, olha o tratamento que é dado, né, à situação. E a gripe, né, ela ressurge, né, entre 2009 e 2010 no México, né, assim, o influenza, no entanto, com uma letalidade menor do que a versão anterior, mas também é uma doença que é causada aí por agentes que transitam entre os animais e os humanos, né. Então, sabidamente, ela é de origem aviária, que foi modificada aí em porcos e conseguiu infectar aí seres humanos.
Tivemos a varíola, né, que acho que persistiu aí por décadas, né, na sociedade, inclusive foi encontradas aí vestígios, né, dessa doença em múmias datadas aí em 1150 anos antes de Cristo, e já ocasionou mais de 300 milhões de mortes, né, durante o período em que foi monitorado. E temos o nosso Covid, né, a pandemia que nós vivemos hoje, né, e daqueles cenários que a gente apresentou, não tem grandes diferenças, né, a gente vê pelo mundo pessoas sendo enterradas em valas comuns, em alguns outros lugares do mundo, corpos em casa, cadáveres nas ruas, e a retirada dos corpos, né, pelo exército, enfim, muitas mortes, né, até a data aí no começo do mês, acho que já estamos chegando perto de 1,5 milhão de mortes, né, causados pelo Covid-19. Fora essas doenças, ainda existem outras, né, pandemias que a gente pode falar, que matam até hoje pessoas. É o caso da tuberculose, que está entre as 10 maiores enfermidades mais comuns aí por causa de causas de mortes pelo mundo. Em 2018 também apresentou um número parecido, já que a gente tem aí no Covid de 1,5 milhão de mortes. A AIDS, né, com 35 milhões de mortes ao longo dessa sua história, e aí a gente ainda tem a estimativa de que mais 38,5 milhões de pessoas convivam com o vírus, né? Então, as enfermidades, elas estão na sociedade há muito tempo, né? Essas crises sanitárias são vividas há muito tempo. E uma coisa que nós podemos falar ou analisar de comum é a relação, né, de como elas surgem e qual a situação da sociedade quando elas surgem, né? Percebemos que é a relação com que o homem extrai da natureza os recursos, maneja ele de uma forma inadequada e depois devolve, né, os excedentes à natureza também de forma inadequada, de forma insustentável, né? Então, retiramos muito, devolvemos muito e fazemos mau uso de quando a gente tem ele em posse, né, do recurso natural em si. E isso a gente pode ver nesse gráfico, por exemplo, né, do Earth Overshoot Day, que mostra para a gente que nós estamos extrapolando a capacidade do planeta já em 1,6, ou seja, precisamos de 1,6 planetas para dar conta daquilo que a gente extrai, daquilo que a gente devolve, né, para o planeta. E isso já tá acontecendo para a gente, né, de precisar de mais de um planeta desde 1970, né, e essa demanda vem somente aumentando, né, isso numa média global. Então, essa relação de uso do recurso natural, da forma como a gente usa, os excedentes que nós extraímos e que nós devolvemos, é que faz com que surjam também essas novas doenças, né, entre os homens. Então, quando a gente extrai os recursos naturais, estamos perdendo um potencial, né, que é o potencial da nossa biodiversidade. Então, fazendo o mau uso delas, né? Quando a gente não considera a biodiversidade dentro dessa nossa produção, dentro da nossa forma de fazer, estamos deixando, né, diversas oportunidades de lado e também o potencial de regulação desses serviços para o ser humano, né? Então, assim, para vocês terem ideia, das 141 culturas agrícolas brasileiras, né, 85 dependem de polinização. Ou seja, se nós não tivermos, né, as espécies que façam a polinização, como os seres humanos vão conseguir fazer a polinização para que os alimentos sejam produzidos, né? Além disso, 469 espécies de plantas são cultivadas em sistemas agroflorestais. Outros tantos são utilizados em fármacos e cosméticos, né?
fora o bem-estar que causa, a importância que a natureza tem em relação à cultura, em relação ao bem-estar, né, do ser humano. Isso aqui com um pouquinho mais de número, né? Algumas coisas, alguns sistemas produtivos dependem diretamente do meio ambiente equilibrado, né? Que é o caso, por exemplo, da produção pesqueira, do turismo, né? Da extração e o manejo de produtos florestais, da própria produção de energia, né? Que a maior parte da energia da matriz brasileira de energia elétrica é renovável, mas de energia elétrica não, de energia, né, no geral é renovável, contando também os biocombustíveis e tal, provém dessa biodiversidade, né, então se nós não tivermos um equilíbrio, né, dentro do sistema, vamos ter o quê? Decaimento da produção, ou seja, a produção pesqueira vai diminuir, a produção dos produtos florestais vão diminuir, o turismo, né, de aventura, o turismo ecológico, também vão diminuir, a produção de energia e oferta de energia também começa a entrar em escassez. Então, nós já fazemos uso em alguns processos, né, do serviço ecossistêmico, né, do que a natureza pode oferecer para a gente, e que se a gente não manter em equilíbrio, vamos começar a ter problemas, né, de fornecimento, problemas de suprimento mesmo desses serviços. Então, a gente consegue ver a influência, né, de tudo isso sobre o que acontece na sociedade. A gente precisa do ecossistema equilibrado para a produção, nós precisamos também do ecossistema equilibrado para se fazer o controle de doenças, né? Isso depende de sistemas de governança ou de políticas de governança que consigam fazer com que todo esse sistema mude e nós consigamos produzir de uma forma mais sustentável, com menor alteração nos meios físicos, no meio químico, e também diminuir a exploração dos recursos naturais, né? Então, nós precisamos ter melhor políticas, melhor governança, sistemas de fiscalização, inclusive, para que possamos fazer com menos, aproveitando muito mais o que nós já temos em mãos, né, para alterar o mínimo possível o meio, né. Quais são os serviços ecossistêmicos, né, para a gente ter um pouquinho mais de clareza sobre o que seriam esses serviços ecossistêmicos, né? A biodiversidade, ela oferece para a gente um serviço de suporte, que é o serviço que está relacionado à formação do solo, à fotossíntese e à ciclagem de nutrientes, né? Os serviços de regulação, onde aí entra a produção de alimentos, de regulação entre clima, enchentes, a degradação, né, de materiais, controle de doenças, manutenção da qualidade da água, os serviços de provisão, que aí sim entram os alimentos, a extração de matéria, né, de madeira, por exemplo, e de água, e os serviços culturais, que fazem com que o contato da sociedade com o meio natural tragam benefícios a essa sociedade, né, de lazer, de entretenimento, de saúde, enfim. Então, esses são os serviços que a natureza nos provê, né, e a gente precisa manter isso em equilíbrio. E vocês viram que, dependendo do sistema produtivo, ele depende de um meio ambiente equilibrado para não ter perdas, inclusive econômicas, né? Então, quando a gente fala em negócios, né, com base, né, no desenvolvimento sustentável, tem que se pensar na sustentabilidade também do negócio, ao ponto de que, será que teremos recurso suficiente para que o negócio se mantenha, né?
né? Por exemplo, um exemplo bem básico, né? Eu acho que seria, por exemplo, a extração de madeira. Então, se as madeireiras não tiverem mais madeira para poder cortar e poder processar ela e exportar, ou enfim, transformar em outros objetos, como ela sobrevive, né? Então, até onde vai a sustentabilidade dessa indústria? Né? Isso é um exemplo bem claro de extração e manejo direto do recurso natural. Mas diversos setores dependem, né, do fornecimento de energia, do fornecimento de água, para que se mantenham dentro da conformidade do próprio negócio. Né? Bom, e já vimos que a biodiversidade ela vai diminuindo ao longo do tempo, ou vai tendo uma deterioração ao longo do tempo em função do manejo errado, ou seja, da superexploração, do manejo incorreto, do manejo inadequado, dos grandes descartes de material, do desperdício, né? E aí a incapacidade do planeta também de regenerar tudo isso que a gente devolve, que da forma como a gente devolve, na quantidade que a gente devolve, não há essa possibilidade. Além de tudo isso, a gente ainda sofre com um outro problema que também é derivado dessa perda de biodiversidade e de uso desses recursos, né, que a gente tem, que é o problema do aquecimento global, né, que trata da concentração de gases, né, do efeito estufa, que ocasionam o aumento da temperatura atmosférica e o aumento da temperatura também dos oceanos. Então, a média de aumento de temperatura combinada entre atmosférico e oceânico é que a gente considera para os cálculos, né, de aquecimento global. E hoje nós já estamos, né, com 1,36 graus acima dos níveis de temperaturas, né, acima da referência que seria a pré-industrial. E com uma curva aceleradíssima já a partir de 2014. O Acordo de Paris, em muitas pesquisas, né, tem apontado como um marco, né, o aquecimento de 1,5 graus como um dos marcos de controle e quais seriam as consequências que nós teríamos em função desse aquecimento a essa temperatura. Então, estamos o quê? A 14 décimos, né, de chegar a 1,5, que fatalmente nós chegaremos aí, e as estimativas é que seja entre 5 e 10 anos. Tá, e o que o aquecimento global causa e tem a ver com tudo isso? O aquecimento global, ele muda, né, o clima e muda, na verdade, a forma das chuvas, os locais de chuva, a intensidade, teremos muito mais picos de calor, teremos picos de seca, tem uma estimativa aí, né, de que aumentando-se 1,5, né, graus Celsius, teremos a perda de 70% a 99% dos corais, né, e que aí, então, vai cair a produção de alimentos, vamos ter redução de espécies, tanto vegetais quanto animais, e também a abrangência dessas espécies, tem uma expectativa aí, né, de que seja reduzida aí de algumas espécies para 50% de abrangência geográfica que existe hoje, né, e, claro, novos riscos de zoonoses, ou seja, novos riscos de outras doenças, de outras pandemias, né? E no Brasil, né? Teremos o quê? 90% de chance de aumento da temperatura, isso é que tem alguns picos de calor que são mais drásticos em alguns lugares do mundo,
Teremos provavelmente um aumento significativo de enchentes e deslizamentos, né? Alteração na distribuição das espécies, nos regimes de chuva, extinção de muitas espécies, perda de polinizadores, né? Com perda, então, consequente de produção, né, agrícola, enfim. E outros impactos que essas mudanças climáticas trazem, né? Elas intensificam o número de desastres, que a gente pode chamar de desastres ambientais. Um relatório da ONU, né, do Escritório de Redução de Riscos a Desastres, eles fazem um relatório aí de 20 em 20 anos, e ele trouxe esse comparativo aí do relatório anterior para o relatório atual, né, que saiu esse ano agora, com um aumento significativo do número de desastres que foram apontados, né? Vocês podem ver aí que no relatório passado nós tínhamos 4.200 desastres apontados, dos mais diversos tipos. A gente vai entrar aí logo na sequência dos tipos. E passou a ter 7.300, né, desastres reportados, atingindo 4 bilhões de pessoas, né? 4 bilhões de pessoas foram afetadas por esses desastres, com uma perda de 1,2 milhões de pessoas. E com um prejuízo econômico de quase 3 trilhões de dólares. Então, é significativo o impacto que as mudanças climáticas vai trazer para a sociedade. Quais são os tipos que a gente tem aí de impacto, né, que estão surgindo ou se agravando? Porque eles já existiam, mas a intensidade com que eles têm acontecido e a frequência também tem crescido muito. Então, podemos aí ver, né, que as inundações, as enchentes, elas aumentaram muito e significam a maior parte dos desastres que a gente tem. As tempestades na sequência. E uma coisa que chama muito atenção também são esses picos de temperatura, né? Nós tínhamos no relatório passado 130 picos durante esses 20 anos e agora a gente passou a ter mais de 400 picos de temperatura. E temperaturas que a gente fala assim, estamos com verões de 50 graus, de 45, de 48 em algumas partes do mundo, né? E isso causa mortes, né? E isso causa mortes. Então, 40% das pessoas afetadas, elas são afetadas por enchentes. 35% por secas. 1,6 bilhões de pessoas por enchentes e 1,4 bilhões por secas. Tem alguma coisa aí que não está muito equilibrada, né? Que ao mesmo tempo a gente tem chuvas intensas e que causam prejuízos a seres humanos, nós temos secas intensas que causam outros prejuízos também aos seres humanos, né? Temos aí 727 milhões de pessoas aí que foram afetadas por chuvas intensas, né? E tremores, enfim. A parte de temperatura, picos de temperatura não afetam muitas pessoas, né? Mas quando a gente entra em total de mortes, ela já aparece de forma significativa, né? Então, não é porque elas afetam, elas causam mais mortes. Mas, por exemplo, já está em terceiro, aí, com 13% de responsabilidade sobre as mortes, os picos de temperatura. Né? E como esses impactos são distribuídos no mundo, né? Aqui tem um gráfico onde tem uma maior quantidade, assim, de pessoas que foram afetadas aí no mundo. E se a gente vê, né, Índia, China, Mongólia, alguns países da África, Mauritânia, Somália, Etiópia, né? O Brasil também já está aí como um grande número, né, de pessoas afetadas aí por desastres. Enfim, vemos que a infraestrutura, né, precária e a adaptação desses países aí às mudanças climáticas é baixa, né?
Talvez por isso, ou certamente por isso, tenhamos aí um número grande de pessoas sendo afetadas pelos impactos das mudanças climáticas. E o que podemos fazer, né? A Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos e o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas, eles apontam algumas soluções ou alguma coisa que nós podemos fazer para mitigar essa situação e para se adaptar às mudanças que vão acontecer certamente, né? Aos impactos da mudança climática que vão acontecer certamente. Precisamos ter mais integração de políticas setoriais, né? Não tem como falar só de política agrária, com política de saneamento, com política de distribuição de renda, enfim. As políticas, elas devem ser interligadas, elas devem ter um objetivo comum. Devem haver mais pesquisas, né? Ou mais incentivo às pesquisas e inovação, né? Procurando soluções baseadas na natureza, né? Valorização cultural dos ecossistemas naturais, isso também é importante, porque aí a sociedade, a população começa a dar valor para esse bem, porque hoje parece que floresta em pé parece que é algo de interferência, atrapalha, não representa, não tem a representatividade de desenvolvimento, né? Então, a valorização cultural dos ecossistemas e do meio natural e a consciência de que esses sistemas, eles provêm recursos e provêm serviços muito importantes para a sociedade, precisa ser criado. Políticas para redução de pobreza, porque não adianta nada a gente ter pessoas, sistemas adaptados, cidades adaptadas e pessoas morrendo, porque, como nós vimos lá no comecinho das nossas reflexões, as doenças e outros impactos, né, como os impactos dos desastres também, geralmente afetam muito mais populações de vulnerabilidade social e econômica, né? Então, nós temos que melhorar a condição das pessoas e temos que ter políticas de redução de pobreza. Eles trazem um foco especial no setor de construção civil em função também do alto consumo que esse setor traz de extração de recursos naturais, de destinação, né, ou seja, demolições e rearranjos urbanos. Então, existe muita extração e muita devolução de material pelo setor da construção civil. E a gente precisa manter foco em cidades mais sustentáveis, tanto em questão urbanística, quanto no questão tecnologia de material, aproveitamentos de energia, de água, integração, né, com sistemas naturais para redução de focos de calor, enfim, existe um foco especial no setor da construção civil que precisa ser desenvolvido, né? Então, a gente consegue, com isso, reduzir as emissões, restaurar áreas protegidas, utilizar os serviços ecossistêmicos com maior eficiência e manutenção desses serviços, né, restauração do provimento dos manguezais, né, do provimento de matéria básica aí, ou do berço, né, já que a gente chama assim, do sistema pesqueiro, enfim, nós precisamos fazer com que essas políticas andem conjuntamente para que possamos sair do atual modelo de desenvolvimento para um modelo mais sustentável. Então, qual o caminho que nós devemos seguir? Qual o caminho que nós vamos seguir? Né? O caminho do colapso ou o caminho da sustentabilidade? Com soluções baseadas em ecossistemas, com o cumprimento dos acordos internacionais, com mudanças de comportamento, com mudanças nos sistemas de produção, com uma economia de baixo carbono. Ou vamos seguir o caminho contrário? Fica aí um questionamento para todos. Essa é a bibliografia que foi utilizada, né, para nossas reflexões. Ela está disponível também aí para vocês darem uma olhadinha. E agradeço muito aí por vocês terem participado, por vocês terem
nos ouvido, enfim, e fico aberta a questionamentos, fico aberta a colocações, a comentários. Por mais alguns minutinhos, se for o caso, os meus contatos também ficam disponíveis.